tá? Da mesma idade, nas mesmas condições, com a mesma adubação, com a diferença de um estar a pleno sol e o outro estar à meia sombra. Uma característica que nós observamos aqui é justamente o tamanho da área foliar, que eu acho que é bem nítido e fácil de notar. Então, em primeiro lugar, por que as folhas são maiores? Num café que está sombreado, ele precisa aumentar a área foliar para aumentar a capacidade de absorção de luz. Então, é justamente por isso que as folhas num café sombreado são maiores do que num café a pleno sol. Eu acho que a diferença aqui é bem nítida mesmo. E outra característica é que o café sombreado, ele produz todos os anos a mesma quantidade. Assim, com variações mínimas, né? O café a pleno sol já tem uma área foliar menor, porque não tem muita dificuldade de captar energia, ele está a pleno sol, 100% de luminosidade. E outra característica da planta é que ela se torna bianual, ou seja, um ano ela produz muito, o outro ela produz pouco. Vamos entender então por quê? No ano que ela está produzindo demais, né, os ramos vão ficar totalmente repletos de fruto, né? Nós podemos dar um exemplo aqui, um ramo aqui repleto de fruto, né? E aonde ela tem uma produção muito grande, uma vez que o fruto é um dreno muito forte, parte dessa energia da planta vai estar indo todinha para o fruto. Em termos de planta, a planta daria prioridade à produção de fruto ou para o crescimento vegetativo? Justamente para a produção de frutos, porque é através deles que ela vai perpetuar a espécie. Então, todas as vezes que a planta produz muito, essa energia que é produzida, grande parte dela vai ser demandada para os frutos. Então, em compensação, os ramos plagiotrópicos, eles crescem muito pouco. Então, quer dizer, no próximo ano, essas gemas seriadas que deram origem aos frutos, às flores logo depois aos frutos, elas não produzem mais. Elas só produzem uma vez. Tem uma única gema seriada que produz uma única flor, que produz um único fruto. Aí vocês podem me perguntar assim, nossa, mas às vezes um ramo que já produziu um ano, né, como esse aqui, por exemplo, nessa parte do ramo que produziu aqui, nossa, nós encontramos 2 frutos aqui embaixo. Gente, qual que é a explicação para isso? Esses 2 frutos aqui, provavelmente o ano passado, essas gemas seriadas não desenvolveram, não formaram a flor, não produziram. Então elas foram induzidas esse ano. É o que justifica a produção desses únicos 2 grãos aqui no ramo. Então quer dizer, esse ramo que produziu uma vez, essa gema que formou uma única flor, ela jamais volta a produzir de novo. E isso é uma característica, né, fisiológica e morfológica do cafeeiro. Então, a produção, gente, ela só vai ocorrer em ramos novos. Então, em um ano que a planta produziu demais, o crescimento de ramos plagiotrópicos vai ser muito pequeno. Consequentemente, no próximo ano, a produção vai ser baixa. Em condições de sombreamento, ramos plagiotrópicos e produção crescem mais ou menos de uma maneira uniforme. Por quê? Porque a planta não tem altíssima capacidade de fotossintética. É justamente por isso. E em relação também à fotossíntese, nós temos alguns fatores que interferem demais a produção dessa glicose, que vai ser armazenada no sistema radicular, que vai ser armazenada no fruto, que vai ser utilizada no processo de respiração do cafeeiro para quebrar essa molécula de glicose e fazer com que a planta cresça. Então, é justamente durante essa fase que o cafeeiro, ele pode ou não ser influenciado por condições climáticas, que nós chamamos de abióticas, e condições bióticas, geralmente ocasionadas por incidência de fungo, por incidência de pragas, por incidência de bactérias, né? E o cafeeiro, ele tem algumas pragas e algumas doenças que interferem diretamente no processo fotossintético. Então, vamos imaginar aqui o quê? Nós temos aqui uma folha danificada, né, bem danificada mesmo, podendo observar aqui tranquilamente a incisão, né, a rachadura das folhas, né, ou seja, a deterioração dessa folha. Essa lavoura,
dias atrás, ela passou por uma chuva de granizo, que é um fator abiótico, uma condição climática, e que promoveu, gente, o rompimento das folhas. Essa folha aqui, na verdade, a tendência dela, ela nunca mais se recupera,